Leão, a gente tem aqui uma mesa cheia de conflitos familiares. Por quê? Porque você está entrando numa relação que você quer muito, mas está muito determinado, mas vai trazer um caos familiar para você, um inferno dentro da sua família. Vamos saber mais o quê? Fica aqui comigo. Olá, leoninos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Se você veio procurar uma mensagem para o seu momento, se você veio buscar uma orientação para saber como lidar com algum leonino, aqui também pode ser um canal para você, tá bom? Por favor, deixe a sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe para a gente poder levar essa mensagem para mais pessoas e fazer o canal crescer, tá bom? Vamos ver o que o oráculo de Delfos tem para a gente abrir essa mesa e começar aqui o guia, o tema da mesa de Leão, mesa aberta, por gentileza. Muitas cartas. Obrigada. Tema da mesa de Leão, o impulso inicial. Mais uma, por favor. O descanso. Aquário. Tema da mesa de Leão. Preciso de mais duas. Obrigada. Um passatempo. Mais uma. Amor sensual. Fundo de deck, a gente tem amor familiar. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui na mesa de Leão. A gente tem aqui você começando, abrindo a mesa aqui, né, com um impulso inicial, que é uma carta que fala sobre vontades, né, sobre uma movimentação, um avanço. É uma carta de movimento, né? Uma roda aqui, como se fosse a roda da fortuna, né? Do tarô. Algo que chega para mudar de lugar, para movimentar, saindo aí talvez desse descanso, né? Que tem aqui nessa mesa. Tem duas cartas de nenhum movimento, na verdade, né? Descanso e um passatempo, onde as cartas aqui mostram pessoas sem ação, sem movimento, o tempo passando aí, as pessoas descansando, e enfim, né, cartas que não tem movimento. Então a gente pode estar falando aqui sobre alguma decisão que você vai tomar, alguma ação que você vai tomar, algum movimento que você vai fazer para sair da inércia, né? Sair desse descanso, talvez seja algo que tenha demorado bastante tempo, que você esperou bastante tempo. Até porque essa carta do passatempo também me remete à espera, né, a você se distrair com outras coisas, enfim. E aqui pode estar falando sobre isso. Pode ser aqui sobre você tomar iniciativa, né, sobre alguma pessoa que chega. Aquário me remete, pode ser uma pessoa de aquário? Pode, mas me remete muito também ao novo, à comunicação, ao que era diferente. E aqui, como a gente tem o descanso e o passatempo, né, uma rotina, uma coisa meio parada, aqui essa carta de aquário e o impulso inicial traz aqui uma mudança, uma novidade, né, pode estar falando de comunicação. E aqui o amor sensual me traz algo que te seduz, algo que te anima, algo que te dá vontade, né, pode estar falando aqui de alguém, de algum romance? Pode, mas a gente ainda não sabe. Eu vou pedir mais cartas aqui para entender se é isso, mas aqui no fundo tem que lembrar que tem o amor familiar, que é a carta que está de fundo de deck aqui. Então a gente pode estar falando aqui de vários tipos de amores. Vamos entender melhor com o baralho cigano, tá bom? Mas a gente já viu que começa com um movimento, né? E provavelmente é seu para sair de uma inércia, tá? Então vamos entender aqui melhor. Eu vou pedir, clarifica, por favor, o impulso inicial. Um impulso para quê? Qual é esse movimento que o leonino quer fazer? É um impulso de quê? Um impulso para quê? O que essa roda gira? Qual mudança que está chegando? O que é essa novidade
que Leão procura, por gentileza. Obrigada. A árvore pode estar casando aqui com a carta do amor familiar, porque a árvore também fala de família. Mas vamos ver aqui mais informações, por favor. Os lírios. Mais uma. Obrigada. As alianças. Mais uma, por favor. A cruz. E os livros. Fundo de deck a gente tem a âncora. Trazendo aqui uma segurança, uma firmeza, confirmando uma estabilidade. Aqui, né, a gente está falando aqui de uma relação que pode soar familiar para você. Então, sim, a gente pode estar falando de uma pessoa que você já conhece, uma pessoa que você já tem uma relação, tá? É uma relação entre você e outra pessoa. A gente está falando aqui, sim, de relações, com a carta das alianças, tá? E pode ser que seja uma relação que já trouxe algum problema no passado, porque aqui tem a cruz e os livros trazendo aqui um certo peso nessa história, vamos dizer assim, um aprendizado, né, talvez, mas eu não quero levar para esse peso do castigo, da dor, do aprendizado, do sofrimento agora não. Eu vou puxar outras coisas aqui antes, porque eu quero entender melhor, mas aqui fala sim sobre você querendo sair da inércia. Vamos lá, tem uma âncora aqui de novo, que é uma carta que não traz movimento, né? Pelo contrário, ela estaciona. E aqui a gente tem duas cartas estacionadas aqui na sua linha do tempo, né? E você querendo, talvez aqui você querendo inovações, você querendo se sentir mais desejado, talvez você querendo se sentir mais no controle, procurar novas pessoas, talvez formar uma família, não sei. Aqui tem a carta do amor familiar e aqui tem a carta da árvore, que traz as conexões, traz raízes, traz história, traz o passado, traz o crescimento. E aqui tem uma âncora, né, que está aqui dizendo que... Mas aí a gente entra em contradição. Você está numa pausa, querendo movimentar, querendo novidades e se sentir desejado, talvez, ou querendo... né, procurar talvez seja uma pessoa que seja que venha através da sua família, que não é um familiar seu. A gente pode estar falando para esse grupo de leoninos também, que vai conhecer através da família, alguma pessoa que chega, né? Ou a gente pode estar falando aqui do próprio amor familiar mesmo. Talvez a gente esteja falando com um grupo de leoninos que esteja querendo movimentar a sua vida familiar, que esteja se sentindo meio fora, a ovelha negra da família, sabe? Se sentindo meio fora da curva, meio desencaixado, né? E aqui traz uma purificação dessa relação, um amadurecimento, talvez, dessa relação, que a gente está falando que você está buscando, né? Vamos entender melhor sobre isso. Aqui tem a fé, você acreditando nessa relação. Tem o livro que traz aqui algo que você ainda, de repente, não abriu para ver o que é, né? Essa história está começando agora, né? Vamos entender melhor, vou deixar a carta da âncora aqui, no fundo. Logo depois a gente tinha a carta do coração, que fala, sim, sobre os seus sentimentos. Vou botar por aqui. As pedras, trazendo aqui alguns imprevistos, né? Algumas pequenas dificuldades que você enfrenta nessa área sentimental, vamos dizer assim. O movimento dos peixes aqui, falando sobre outras pessoas que talvez estejam se movimentando nesse seu campo nesse momento, talvez toda a família, ou, né, alguns amigos da família, né? A gente pode estar falando sobre isso também, uma movimentação energética, sim, né, acontecendo nesse seu momento, com a carta do impulso inicial, da roda da fortuna, trazendo aqui a movimentação energética com o chicote também, né? E a foice do lado do chicote traz aqui, talvez, uma energia de discussão, uma energia de conversas um pouco mais pesadas, uma conversa mais difícil. Logo, elas vêm abaixo da cruz e do livro. Então, eu acho que vai ter uma conversa aqui. E lembra que eu falei lá no começo de o aquário ser uma carta de comunicação, né? E você procurando aqui e uma mudança repentina chegando, talvez seja uma comunicação
mas que não vai ser muito fácil, porque tem aqui a carta do chicote da foice e acima tem a cruz e os livros, trazendo algo um pouco mais difícil, um pouco mais... que mexe mais com as suas emoções, trazendo aqui essas pequenas pedras, né, das dificuldades que você vai enfrentar para lidar, talvez, com essa relação, com esse familiar ou com essas pessoas que fazem sentido nesse assunto em que nós estamos lidando aqui, tá? O navio trazendo as grandes mudanças, assumir erros do passado, trazem coisas à tona novamente, com os ventos, preocupações na sua mente, né, movimentando a sua cabeça, movimentando o seu mental, fazendo você refletir, querendo... um pouco de turbulência na sua mente, trazendo aqui uma certa turbulência. E aqui a carta do jardim, trazendo abaixo dos peixes, de novo, como eu disse, algum movimento de pessoas que talvez você não esteja entendendo ou vendo que está acontecendo quanto a essa relação ou a esse acontecimento, né? Traz a carta da mulher e a carta, aqui logo depois, logo abaixo do chicote da foice, falando mais uma vez de comunicação, né? Então a gente está falando aqui, a gente pode estar falando de uma mulher, né? Você adequa aí ao seu momento, ao seu assunto, à sua questão. E sim, a gente está falando aqui sobre uma mulher que talvez estivesse afastada de você há muito tempo, né? Talvez aqui você tenha alguma dificuldade de comunicação, pode ser uma mãe, pode ser uma amiga, pode ser um familiar. Então aqui, em base, temos, né, já desenhado uma relação que está envolvida, inserida nos seus meios familiares, pode ser um amigo familiar, pode ser uma mãe, pode ser um próprio familiar, né? Mas eu vejo muito aqui como uma pessoa que está inserida no seu grupo familiar, né? Que não necessariamente é um parente seu, certo? Então a gente pode estar falando aqui, mas tem um grupo de leoninos que, né, vai se identificar mais com essa parte familiar, porque temos a carta do amor familiar no fundo do deck, né? Então aqui a gente está falando sobre algum problema que você vai ter com uma pessoa que vem aqui trazer um assunto num pequeno embate, vamos dizer assim, né? E pode ser que estejamos falando com leoninos, também um outro grupo de pessoas que aí está interessado nesse impulso inicial, saindo de uma inércia com um aquário, querendo aqui se comunicar, mudar, inovar, querendo aqui se sentir desejado com amor sensual, e aí tem essa mulher que está inserida na sua família de alguma forma, você vai entender aí o seu contexto. Aqui eu não consigo ver que nível, né, que grau de parentesco, de intimidade com algum parente seu ela tem. Pode ser uma amiga de uma tia, amiga de uma mãe, enfim, X, né, 1000 possibilidades. Mas que ela está inserida aqui em alguma camada da sua família, ela está. E aqui você, talvez, tendo um grande problema com isso, porque é uma sensação, talvez, que você quer ter, mas que você não devia ter, né? Eu acho que a gente está falando sobre isso aqui. Eu vou recolher para poder puxar o tarô e entender um pouco melhor e não ficar bagunçada a nossa mesa, ok? Vou deixar só a primeira linha que eu puxei. Será que a gente pode estar falando também com um grupo? Vejo aqui um grupo de leoninos, na verdade. Aqui na minha cabeça passou, na minha intuição. Acho que muito forte essa questão de algum leonino estar lidando com pode ser uma prima afastada, que é uma relação mais complicada de ter, sabe? Aos olhos do mundo, entre muitas aspas, proibida, sabe? Tem alguma coisa aqui assim também me dizendo que tem algum leonino que vai enfrentar alguma dificuldade assim por conta de uma mulher que está, vamos dizer, numa zona cinza, assim, né? Pode ser que a gente esteja falando com alguém nesse caminho também, tá? Mas vamos lá. Vamos clarificar aqui esse amor familiar, por gentileza? Do que a gente está falando, de quem que a gente está falando, o que traz esse amor familiar? Rei de copas, as de copas, as de ouros. A gente está conversando com leoninos. Ou se você se identifica com uma energia mais negativa, desculpa, gente. É que eu pensei numa coisa e falei outra. Se você se identifica com uma energia mais masculina, perdão, viu? Os pensamentos se cruzaram. Nada tem a ver aqui, enfim. Se você se identifica com uma energia mais masculina, tá? É que eu tô tão acostumada a falar de energias negativas que me veio logo o seguinte, assim, da palavra já foi no automático. Então, a gente pode estar falando com mulheres também, mas que se identificam mais com essa energia masculina e tudo bem, tá, gente?
as cartas aqui não me trazem, para mim, pelo menos na minha leitura, gêneros, mas sim identificações com energias, tá bom? Então a gente pode estar falando sim, mas como tem a nossa intuição também, eu também vi algum grupo de leoninos, né, lidando com mulheres, ou a gente está falando aqui de alguém que está assistindo, são muitas camadas, gente, e veio entender como lidar com uma leonina, que era aquela cigana que saiu aqui, tá? Então, assim, tudo pode acontecer, muitas pessoas estão assistindo, então a gente pode estar falando de 1 milhão de energias. Encaixe no seu momento, se nada que faz sentido para você, esquece esse vídeo, vai assistir o próximo e tá tudo certo, tá bom? Talvez o próximo seja para você. Então, aqui a gente está falando de alguém que se sente, que sente muito, na verdade. Tem muitos sentimentos aqui. O Rei de Copas, ele trabalha muito no sentimental, mas ele tem um equilíbrio aqui sentimental, uma crescente de sentimental ao lado do As de Copas, né? Muitos sentimentos aflorados, muitas sensações chegando com esse impulso inicial, com essa inovação toda aqui. Então, são sentimentos aqui chegando, até porque o As de Copas é o começo, né? Então, aqui dá um start num grande sentimento que você tem, logo em seguida o As de Ouros, né, com uma oportunidade, com você querer ter também, aqui também fala sobre posse, né, em alguns níveis, assim, algumas camadas, alguns sentidos, em alguns sentidos, tá? Mas aqui a gente está falando de uma oportunidade, aqui a gente está falando de novos sentimentos e aqui a gente pode estar falando sobre você está começando a sentir isso, né? E eu perguntei sobre amor familiar, né? Então a gente está falando aqui sobre, eu perguntei sobre sobre o que é essa carta do amor familiar. Então sim, é um sentimento grande, iniciando sobre uma nova oportunidade ou uma nova perspectiva de uma pessoa que chega através da família. Mas vamos entender mais. Me dá, por favor, mais cartas para me explicar quem é essa pessoa que chega através desse amor familiar, através daquela carta da cigana, através das alianças. Quem é essa pessoa que o leonino está pensando, enfim. Cavaleiro de Espadas é alguém que está mexendo com seus sentimentos, com a sua cabeça, com os seus pensamentos, mas o quê? E chega rápido, e vocês se comunicam já, existe uma comunicação. 7 de ouros, você é uma escolha, não vou dizer que é difícil, mas é uma escolha que você vai precisar fazer, você está em dúvida, você tem uma escolha a ser feita, né? Porque algo aqui cresceu, algo foi plantado, algo aconteceu, e agora você precisa escolher. Clarifica o 7 de ouros. O que a gente está falando aqui, né? Qual é o assunto aqui desse 7 de ouros? Por gentileza. Ele está escorregando, peraí. Sete de ouros, então caiu 5 de espadas, 9 de paus. Gente, eu vejo muito aqui como uma coisa que não está dentro dos padrões. Vamos dizer assim, tá? Entre muitas aspas. O que eu falo com dentro dos padrões? Com aquilo que as pessoas acham comum, com aquilo que as pessoas acham que é viável, com aquilo que as pessoas acham que é correto, né? Por exemplo, uma relação entre primos de segundo, terceiro grau, uma relação entre tia e primo, e sobrinho, desculpa, uma relação entre, sabe, parentes distantes, aqui eu não vejo um grau de parentesco muito próximo, tá? Eu vejo um grau de parentesco mais distante, de segundo, terceiro grau para frente, entende? Mas aqui eu acho que eu entendi, por isso traz essa escolha, por isso traz aqui o livro fechado com a cruz, por isso traz aqui aquelas cartas que eu tirei antes das preocupações, né? De você querer se movimentar, sair dessa inércia e tá aqui querendo inovar, mas é muito diferente isso. Essa carta do aquário, lembra que eu falei no começo? O aquário, o signo de aquário, gosta do diferente, gosta de inovar, gosta de trazer o novo, né? De trazer as coisas mais complexas, né? Então, assim, a gente pode estar falando sim, e aqui com amor sensual e amor familiar, a gente pode estar falando sobre uma relação que, de novo, entre muitas aspas, não é muito bem vista dentro da família, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, vou puxar para cá. Quais os sentimentos dessa pessoa por
por Leão nesse momento? Quais as intenções dessa pessoa com Leão? 8 de ouros. Mais o quê? Mais o quê, por gentileza? O carro. Mais uma. Dez de copas e rei de paus. Essa pessoa quer sim tomar um novo rumo com você, movimentar essa relação, trabalhar nisso com você, tá? Ela sabe que é difícil, ela sabe que é complicado, sabe que vai levar vocês, talvez aqui ainda esteja naquele momento de eu quero, não quero, um quer, o outro não quer, e não no sentido de não querer, mas não poder, ou achar que não deve, entende? E aqui tem o sentimento de completude, de querer ter uma relação, de ter bons sentimentos, boas intenções e de querer muito, tá? Essa pessoa tem vontades e quereres assim bem fortes, tá? O fundo de deck tinha o 3 de paus aqui, querendo planejar com você, querendo tomar novos rumos aí com você, com a carta do carro, então, bem querendo direcionar essa relação mesmo, tá? E quais as dificuldades que o leonino ou a leonina vão enfrentar diante da família com essa relação, por gentileza? 4 de ouros. As de espadas. Mais uma. Quais as dificuldades o Leão vai encontrar com essa relação diante a família? 9 de espadas. Mais uma. Clarifica. Mais uma. Tá, entendi. Mas clarifica o 4 de ouros, por favor. 3 de copas. Mais uma. Para o 4 de ouros. Obrigada. 10 de espadas. Essa pessoa talvez já tenha tido alguma relação com algum outro parente seu, sabe? Eu sei que tá virando um ninho de mafagafo, gente, mas é assim que funciona. Talvez essa pessoa, ela já foi namorada de alguém da minha família, namorado, enfim. Já teve uma relação, mesmo que rápida, mesmo que passageira, com alguém dentro da sua família. E isso vai despertar um ciúme, vai mexer com a vaidade, com o ego de outra pessoa. E aí você vai ficar completamente, por isso a sua indecisão. Porque isso traz para sua mente uma clareza. Você vai saber dessas sensações causadas por esse start que vocês estão dando em outras pessoas, membros da sua família. Isso vai clarear a sua mente, né? Ou, enfim, o contrário, trazendo preocupações aqui para você, trazendo muitas preocupações para você, porque você quer estar lá. Você quer conquistar aquilo, é algo que te cativa, mas que te traz muita preocupação, porque vai mexer com o ego de outra pessoa e da sua família, né? Ou outras pessoas, na verdade, tá? Vão trazer aqui, é como se fosse essa pessoa já tivesse tido uma relação e terminou muito mal com outra pessoa e você começa agora a querer essa relação para você e isso vai gerar um certo conflito aqui com outra pessoa. Fala mais para mim, por favor, sobre essa energia desse conflito que vai gerar com a outra pessoa, um terceiro aqui nessa história. Obrigada. As de paus, cavaleiro de ouros, mais uma. Que conflito é esse que vai ser gerado? Por que essa preocupação de Leão com essa relação? Mais uma, por favor. Obrigada. A estrela. Você vai se sentir culpado por desejar essa pessoa. Você vai se sentir culpado por realizar isso. Por querer realizar. Sabe, você quer e você vai fazer, eu vejo aqui. Tá? Mas isso vai trazer, aqui no fundo do deck, olha, o diabo. Você vai se sentir como se estivesse se sabotando, porque você está preocupado com isso, porque você vai ficar
vai ter alguns enfrentamentos, né? Você vai se sentir aqui mentindo, enganando, porque você vai querer esconder isso por um tempo, para ver se é isso mesmo que você quer, talvez testar essa relação às escuras, vamos dizer assim. Logo depois do diabo tem de novo, a lua que eu falei. Vai testar essa relação nas escuras, debaixo dos panos, aí nas sombras, no oculto, porque você tem muito medo de aqui começar, realizar, mostrar e causar esse caos aqui dentro da família. Talvez, para um outro grupo de leoninos, a gente pode estar falando aqui sobre a sua família não estar aceitando uma relação que você vai trazer agora para eles, tá? Talvez seja uma pessoa que não é benquista ou não é bem vista, né? Ou é uma pessoa que não gera um bom impacto para os seus familiares, e talvez aqui esse seja o problema para você, né? Se a gente for botar num outro grupo de leoninos, tá? Talvez seja uma pessoa que traz aí alguns problemas para sua família, alguém que algum familiar seu não gosta, que já teve problema com alguém da família, sabe? Pode botar nessa camada também, né? Para a gente poder falar com todo mundo aqui, que eu vejo algumas dessas camadas aqui, eu vou falando para vocês se identificarem, tá? Então aqui tem sim você tentando manipular aí essa situação no oculto, trazendo aí, sambando aí numa corda bamba, para ver se isso vai dar certo e tentando esconder isso de alguém no começo, sim. Olha, Rainha de Espadas, o 5 de Paus, porque tem uma mulher aqui essa Rainha de Espadas, que pode ser uma parente sua, né? Muito de olho, muito esperta em cima, marcando em cima de você, tá? Vou até deixar aqui o diabo com a lua. E causando aí, gerando um caos aí, talvez na sua cabeça, por conta dessa Rainha de Copas, que é essa mulher que chega, ou essa energia feminina, ou essa pessoa, enfim, que chega no seu coração aí, na família, se relacionando com você. E aí, ó, aqui, tem muito aqui o Hierofante com 10 de ouros, que fala sobre os costumes, os princípios, os padrões, as normas da sociedade, da igreja, sabe? Você indo talvez contra esses padrões, que foi o que a gente falou naquela outra situação, sabe? E causando aqui um conflito mesmo. Ó. Carta da força, 2 de espadas, 4 de espadas. Vai ser complicado aí para você, Leão. Não vai ser fácil não, tá? Sei que você tá muito afim e a pessoa também. As intenções são as melhores. Eu quero ver né, seu livre-arbítrio. O que você vai fazer com isso? Né? Porque aqui a gente já viu que vai trazer uma série de conflitos por conta de uma pessoa que não aceita a sua relação dentro da família, tá? Vou pegar aqui algumas orientações do tarô egípcio para a gente ir finalizando essa mesa que já está bem grandona. Por favor, futuro próximo dessa situação, né? Conselhos para Leonino, por gentileza. A evolução, mais uma. As cartas estão querendo virar, mas estão travando. Vou tirar essa daqui, que é o segundo. O banimento, o desassossego, o assessoramento. Exatamente. O eremita e a imperatriz. Exatamente. Fundo de deck, a revelação. Exatamente o que eu falei. Quando você revelar para sua família sobre essa relação, né? Ou para essas pessoas que a gente estava falando, vai trazer aqui, ó, o desassossego, né? Vai ter a confusão, sim. Vai ter aqui alguém querendo muito te assessorar, querendo muito te aconselhar, querendo muito te redirecionar, né? Querendo que você... Banimento é uma carta que fala sobre você findar uma situação, né? Acabar com ela, retirar da sua vida, fim, banir. Então, esse assessoramento vai ser para alguém te aconselhando. Não faça isso, não vai dar bom, sabe? Essa relação não é para você. E aí aqui começa com a evolução e o fundo a revelação. Então, você revelando e evoluindo nessa situação, né? Trazendo aqui novos capítulos dessa história, vem aí alguém te assessorando, querendo te dar conselhos para você findar essa relação
E aqui você, o eremita, não aceitando, andando, caminhando sozinho, querendo ouvir o seu coração, as suas ideias, a sua intuição, o seu caminho, o seu despertar, porque essa imperatriz está aqui, né? Ela existe, essa mulher, ela tem uma certa dominância sobre você, né? Sobre os seus sentimentos, sobre, né? Você gosta dela, ela gosta de você, e você não vai querer ouvir aqui. E você não deve, eu acho, ouvir, porque você precisa ouvir a si próprio, ou própria, tá? Eu vou aqui puxar, vou pedir aqui para clarificar o eremita, por gentileza. A consumação você vai fazer, e a tecelã, você e ela, ou ele, enfim, encaixa aí no seu momento. Vocês vão tecer essa história sim, tá? Vocês vão tecer essa história sim. Mas o quê? E aí? Mais pra frente, futuro dessa relação? A premeditação. Mais o quê? A ilusão. A perplexidade. A paixão. Fundo de deck. O amor e o desejo. A especulação. O regresso. Arte e ciência. Pensamento. Hierarca, autoridade, regeneração, versatilidade. Eu acho aqui que você vai ficar muito duvidoso em muitos momentos, mesmo assumindo essa relação. Tá? Duvidoso ou duvidosa, enfim. Falo duvidoso num geral, né? A todos. Vai pensar, tipo, eu sabia que ia acontecer isso, eu sabia que ia dar em confusão, né? Talvez eu esteja me iludindo. Vários momentos você vai bambear, sabe? Você vai duvidar, você vai querer voltar, dar um passo para trás, você vai ficar muito chocado ou chocada, enfim, com a reação das pessoas, com o que essa relação trouxe para você, sabe? E vai se sabotar em alguns momentos, vai querer dar um passo para trás, vai ficar muito nessa, como chama? Nessa corda bamba. Você vai ficar muito na espreita, sabe? Depois aqui do amor familiar, a gente tinha a inveja, que é, a gente pode estar falando aqui, né, como a gente está falando de outras pessoas que não vão gostar dessa relação, porque talvez sejam, a gente esteja falando aqui, lembra daquele assunto? Que seja talvez uma pessoa que já se relacionou com outra pessoa da sua família, e essa pessoa não lidou bem com isso, né, e a inveja é o quê? É a gente querendo o que o outro tem. Então, talvez esse seja o motivo dessas pessoas, ou dessa pessoa aqui da sua família não gostar ou não querer essa sua relação, tá? Melancolia, pode estar falando sim, de novo, sobre coisas do passado, e talvez essa relação, né, seja uma relação do passado, como a gente já tinha dito. O triunfo é você trazendo, né, essa sensação de é meu agora, eu quero, eu vou conseguir, e isso trazendo o inferno para a tua vida. Tá aqui o inferno, mas é um despertar, né, seu, que também fala muito sobre sua vaidade, sobre seus quereres, né, sobre seu ego. E aí depois tem a inocência, a coroação e a tristeza. Determinação, é você determinado mesmo, saciar a sede. Cartas que falam sobre você querer e fazer, e também se sentir aqui muito bem com isso, né? A coroação traz isso, que é o meu lugar, agora é o meu momento. Eu não fiz nada de errado, não estou fazendo nada de errado com a carta da inocência, mas nunca vai deixar de te trazer uma certa tristeza, porque vai causar um rebuliço aí na tua família, tá bom? Então, é isso que eu vejo para você. Pense com carinho, né? Converse, se expresse bem, diga às pessoas o que você quer. Cada história é uma história, né? As pessoas também não podem ficar se prendendo ao passado. Resolvam suas coisas, né? Eliminem todas as dúvidas, vão com calma, sem afobação, que, né, a gente pensando e agindo devagar e de acordo com os nossos ideais e os nossos quereres, vai dar certo, tá bom? Beijo!